isso aí, rapaziada, ó, passos para vocês de novo. Então vou trazer para vocês agora aqui como fazer um pão de hambúrguer. Você mesmo fazer o seu próprio pão de hambúrguer e usando aqui a batedeira, a máquina de pão aqui, né? Não é batedeira, a máquina de pão que a gente tem aqui, no caso é a Mundial, tá? A gente vai mostrar aqui como ela é fácil de usar e os ingredientes simples aqui para você poder conseguir fazer o seu pão de hambúrguer, tá? Então o que você vai precisar? Os ingredientes eu vou marcar na descrição do vídeo, tá? Você vai, peraí, primeiro eu vou falar os ingredientes que você vai precisar, depois a gente vai mostrar colocando na cuba, tá? Então a gente vai precisar de 2 ovos, tá? 4 colheres de margarina, 6 colheres de açúcar, 300 ml de leite, 1 colher de sopa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, tá? E na máquina a gente vai utilizar o ciclo 8, que é apenas para bater a massa, ok? Então, muito importante, ó, usa a cuba da máquina aqui de pão do lado de fora, não coloca os ingredientes lá dentro, tá? Vamos usar aqui do lado de fora. Então a gente vai acrescentar primeiro aqui os 2 ovos, tá? Colocamos 2 ovos, agora vamos colocar os 300 ml de leite. A gente tem aqui um daqueles copos medidor de plástico, ó, tá vendo? Então aí a gente controlou. Agora a gente vai colocar o açúcar, né? 6 colheres de açúcar. Vamos colocar agora os 300 ml, não, perdão, as 10 gramas de fermento, né? Não, perdão, tô falando besteira aqui, peraí, galera. Eu acho que vai ter. Vamos lá, galera, me atrapalhei aqui, ó. A gente vai colocar agora 1 colher de sopa de sal, tá? Vamos lá. 1 colher de sopa de sal. Agora vamos colocar a margarina, né? 4 colheres de sopa. 4 colheres de sopa de margarina. Vamos colocar agora o trigo. O trigo é mais ou menos 1 kg de trigo, mas tá? Não põe de uma vez. Não coloca de uma vez todo o trigo. A gente na máquina, a gente vai estar acertando o ponto da máquina, da massa, né? E vamos estar colocando o restante do trigo. Ó, tá vendo? Deixou um pouco ali, né? Pra esperar ela bater. E por último, vamos colocar o fermento, tá? 300 ml de fermento seco, fermento biológico seco. Agora aqui já foi. Agora vamos colocar na máquina, né? Na máquina de pão. A gente vai usar aqui o ciclo 8 da máquina. No caso, se a sua máquina for diferente aí, a gente vai usar o ciclo 8. Lá, não, ciclo... todas é padrão. Então todas as máquinas são padrão, ó. Ciclo 8, que vai ser para poder bater a massa, e ela colocou já o tempo aqui por volta de 1h30, tá? Tá vendo ali, ó, que ela já tá trabalhando? Tá vendo? E aí vai ter que controlar agora aqui o ponto da massa para depois deixar ela rolar, e essa é 1h30, né? Vai deixar ela bater um pouco aqui, ó. Olha que da hora. Vou dar um corte no vídeo, vou retornar com vocês que ela vai continuar batendo aqui a massa, e eu vou voltar com vocês na hora que a gente tiver que dar uma ajeitada aqui para colocar um pouco mais de trigo, tá certo? Olha lá, galera, ó, olha só como já tá mudando a massa, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai voltar para poder ir acertando o ponto da massa, beleza? Olha só, gente, olha o ponto como que tá a massa agora ali, ó, tá vendo? Então a gente vai acrescentando mais trigo, tá? O trigo ele pode chegar de 1 kg a 1,3 kg mais ou menos que você vai gastar, tá? Tem que deixar acertar o ponto certo aqui que a gente vai mostrar para vocês no vídeo, para depois você deixar ela batendo aqui, tá? Aí você vai acrescentando, ó, o trigo, ó. Uma colherzinha de plástico, tá vendo? Tá quase dando ponto. Não pode ficar muito dura. Não pode deixar a massa muito dura, tá? Você vai vendo com a colher aqui, você vai percebendo se ela tá muito dura ou não.
Esse é o ponto da massa. Dá uma puxada nela aqui pra eles verem. Olha mais ou menos o ponto da massa, galera. Ó, tá vendo? Ó, pra vocês verem, tá vendo? Esse é o ponto que a massa tem que estar para você deixar agora aí a 1h30 que a gente programou. Vamos deixar ela batendo agora aí, né? Aí ela vai crescer depois, né? A máquina vai dar aquele time de descanso para ela. E aí depois a gente vai voltar só para poder modelar a massa mesmo, com o formato dos pãozinhos, né? Os pão de hambúrguer, que é o que a gente vai fazer. E depois está assando ele no forno, certo? Então vamos retornar com vocês ao final, quando a máquina estiver já terminando, finalizando a etapa aqui, vai ser 1h30, né? E aí eu retorno com vocês, ok? Vou fechar a tampa e aí vamos deixar ela trabalhando. Ela vai trabalhar agora aqui por 1h30. Certo, gente, ó, estamos de volta, já passou a 1h30, né? E agora a gente vai estar tirando a massa daqui da máquina, ó. Olha só como já está ela, né? Ela já cresceu um pouco mais, né? Agora a gente vai colocar ela aqui na pia e a gente vai estar modelando ela na forma dos pães que a gente quer que ela fique, no caso do pão de hambúrguer, né? E depois que tiver modelado ela, vamos estar deixando aqui nas formas que já foram untadas, né? Com manteiga, né? Margarina, né? Já estão untadas. A gente vai deixar ali por cerca de 40 minutos para ela poder descansar um pouco, né? E crescer mais um pouco. Muito importante, depois que tiver nessa parte que a massa já tiver ali para crescer, é importante que você não deixe mais do que 30 a 40 minutos no máximo, porque ela não pode crescer demais, porque senão depois, olha só como ficou a massa, gente, ó, tá vendo? Porque depois, se você passar, se ela crescer demais, ela depois que assar, ele vai crescer bastante e vai murchar, tá? Então tem que ter o ponto, a medida certa ali, para deixar a massa descansando depois. Ó, colocamos um pouco de farinha de trigo aqui na pia, né? E aí vai estar agora, ó, modelando a massa no formato que você quer, no caso dos pães. O que a gente quer fazer aqui é pão de hambúrguer, né? Então vai modelar aqui no formato que a gente quer que fique esse pão. Vamos estar fazendo aí direitinho os pães, tá vendo? Muito fácil, tá vendo? Vai deixar ele nesse formato, parecendo até um pão de queijo, né? Tá vendo? E aí vamos colocar na forma aqui. Depois, quando a gente tiver com a forma completa, vou mostrar pra vocês, né? Vou fazer mais um aqui, ó, pra mostrar pra vocês, tá vendo? E aí você vai escolher o tamanho, né? Lógico que é bom não fazer tão grande, né? Que vai crescer. Porque senão ele vai crescer demais, ele vai acabar murchando depois. Usa a farinha de trigo que você jogou ali na pedra, deixa a pia limpa, né? Olha aí, ó, mais um pronto. Vamos colocar lá na forma, já está untada, né? E quando tiver com ela completa, eu vou mostrar, porque aí vai ser só questão de deixar ele descansando, crescendo por mais uns 40 minutos. E depois a gente vai levar ao forno, tá? Mostrando aqui mais uma vez. Muito fácil, tá vendo? Não tem dificuldade para fazer essa massa, hein? Beleza? Vou retornar com vocês agora quando tiver com aquelas formas ali completas. Então olha lá, gente, ó, acabamos de modelar, né, a massa, né, da maneira que ela tinha que ficar. E aí colocamos aqui com um pano por cima, né, para ela poder crescer, tá? Depois no final eu vou mostrar para vocês quantas deu, tá? Naquela medida, naquela massa que a gente pegou, né? Muito importante, essa massa, ela serve de base para várias outras massas, tá? Essa receita que a gente passou, outros pães, né? Como por exemplo pão de forma, esfirra, e aí depois a gente vai estar passando para vocês aí, vai ser só questão de modelar mesmo no formato do que você vai querer fazer depois, ok? Então daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar como cresceu essa massa e aí a gente vai assar isso. Certo, vamos lá, gente, ó, de volta, ó, ele já cresceu um pouco a massa, tá vendo? Ó? Olha a diferença de quando a gente arrumou, né? Então aqui, ó, deu, ó, 5, 7, 10, 13, 15 pães, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pincelar eles, a gente está usando a gema, né, do ovo, né, um ovo aqui que a gente usou,
Só a gema. Só a gema, né? Tá vendo? Com esse pincelzinho de plástico, tá vendo? Silicone. Silicone, desculpa. Vai pincelando todo ele para depois a gente estar colocando o gergelim, tá? Então vai pincelar todo ele e depois a gente vai jogar o gergelim por cima, ó. Olha só que legal, certo? Vai fazer o mesmo para todos os pães, vai colocar o gergelim depois em cima, como a gente colocou aqui, depois a gente já vai levar ele pro forno, e aí eu vou falar para vocês quando a gente for assar ele. Forno médio. Forno médio que a gente vai estar utilizando, já retorna. Só quando dourar, você tira. Gente, ó, estamos de volta, desligamos o forno agora, né? Cerca de 40 minutos aí assando. Estamos tirando agora para vocês verem, olha só como ficou. Tá vendo? Tá vendo que ele não tá queimado embaixo, né? Só dourou um pouquinho em cima, né? Ó. E olha só. Ó. Tá aí, gente, ó. Então, a receita para vocês aí para fazer o seu pão de hambúrguer, tá? Caseiro. Bem fácil de fazer. Um processo meio longo, né? Mas vale a pena. Olha quantos pães aquela massa, aquela medida deu para fazer. Se vocês tivessem feito, como a gente é queimei cavalo, tem uns pães muito grandes, né? Vocês poderiam fazer um pouco menor se você quiser, né? Mas aí fica ao seu critério, beleza? Obrigado aí pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like no vídeo, que é muito importante pro canal, e já não esqueça de se inscrever no canal também, beleza? E compartilhe com os amigos. Só lembrando que na hora de assar, a gente usou o forno médio, tá? Fogo médio, tá? A gente não deixou fogo alto, viu? É isso aí, vou ficando por aqui.